Bom dia, tripulação, aqui é Mariana e eu queria voar nos Estados Unidos só para saber se existe Air Marshall de verdade. Bom dia, tripulação, aqui é a Ali e sempre curiosa para saber como é voar em outros países. Bom dia, tripulação, eu sou a Adriane e você não voa comigo se estiver só de cueca. Só de cueca, essa história vai ser muito bem explicada mais pra frente, mas bem-vindos a todos, senhoras e senhores, ao GalleyCast, o primeiro podcast em português sobre a rotina e os bastidores da profissão comissário de voo. E diga bastidores, hein, porque hoje nós temos o prazer de receber a Adriane, que é baseada em Seattle, e vai contar algumas histórias pra gente de como é voar nos Estados Unidos, que agora eu estou curiosíssima pra saber que história é essa, passageiros só de cueca na cabine. Mas enfim, para você que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser assinar o nosso podcast, é só acessar galeycast.com e abaixo de cada post você encontra os links do feed, assim como um mini player, se você ainda não estiver familiarizado com essa mídia. E para quem quiser mandar o seu feedback, comentário, pergunta e sugestão, nós temos a nossa página do Facebook, que é facebook.com/galeycast, nosso Twitter e Instagram também é GalleyCast. Para quem quiser mandar um correio elegante, é só escrever para contato@galeycast.com. E pessoal, é muito importante pra gente ter o seu feedback, ter os seus comentários, as suas opiniões, críticas, que só ajuda a gente a crescer. E também é muito legal se você puder ir no iTunes e dar um rate pro nosso podcast, que ajuda também a manter a gente nos destaques do iTunes, ok? E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, pois a viagem de hoje vai levar você até os Estados Unidos. Tripulação, portas em automático. Adriane, em primeiro lugar, muito obrigada por topar essa entrevista conosco aqui no GalleyCast hoje. E para quem ainda não sabe sobre você, para quem não te conhece ainda, fale um pouquinho. De onde você veio, o que você faz? Oi, Mariana. Oi, Ali. Tô me sentindo muito privilegiada de estar participando aqui do programa, porque desde o primeiro programa eu fico ouvindo e eu adoro escutar as histórias de outros comissários. Bem, eu sou a Adriane, eu moro em Seattle, sou baseada aqui em Seattle também. Eu quis ser comissária de voo desde a 4ª série e a vida foi acontecendo. Eu sou de Pomerode, Santa Catarina. Sou formada em Educação Física. Fiz um programa de au pair na Alemanha, mas todo esse tempo fazendo essas coisas eu sempre quis ser comissária de voo. E que legal que desde criancinha você queria ser e conseguiu ser comissária de voo, mas que eu saiba, a companhia aérea que você trabalha hoje não é a sua primeira empresa, certo? Não é a minha primeira empresa. Quando eu voltei da Alemanha, eu já voltei focada para fazer o curso de comissária no Brasil, porque eu pensei, não, agora eu vou seguir essa carreira, porque eu queria fazer uma faculdade tudo antes, queria ter uma experiência fora do Brasil, e daí eu me inscrevi numa escola de comissários em Curitiba, fiz o curso e eu passei para Transbrasil. Eu trabalhei na Transbrasil por quase 2 anos, e na Transbrasil, a nossa turma e algumas turmas antes e depois da nossa, nós fomos enviados para Ponte Aérea, então a gente só fazia Rio-São Paulo, e eu louca para fazer a rota, fazer o Brasil todo, mas por 1 ano a gente ficou lá fazendo 6 pousos e decolagens diariamente, somente Rio-São Paulo. Mas foi uma ótima experiência, aprendi muita coisa, essa experiência valeu para conseguir um emprego aqui nos Estados Unidos também. O Brasil é clássica, né? E na época que eu estava trabalhando na Transbrasil, a empresa não estava bem das pernas, tinha toda aquela situação que às vezes a gente trabalhava sem receber mesmo. Eu conheci o meu atual marido naquela época também e ele teve a proposta de vir trabalhar nos Estados Unidos. Não foi difícil decidir de largar a Transbrasil e mudar para os Estados Unidos com ele. E aí então agora você está nos Estados Unidos há quantos anos? Nos Estados Unidos há 15 anos. Aqui nos Estados Unidos, para você voar aqui, você tem que ser ou americano, cidadão americano, que não era o nosso caso na época, ou você tem que ter o Green Card para trabalhar aqui. A gente conseguiu o Green Card através
horas do trabalho do meu marido. Então você já meio que respondeu a minha próxima pergunta, que seria quais são os requerimentos para voar nos Estados Unidos, no caso, né? Claro que você vai ter que ter uma autorização de trabalho, seja nacionalidade ou green card, visto, mas... Green card, Que eu saiba, as empresas americanas, as empresas aéreas americanas não fornecem visto para trabalhar, como foi o caso da Júlia no episódio anterior, que trabalhou para a Jetstar baseada na Austrália com visto de trabalho dado pela Jetstar, ou como o caso das empresas aéreas do Oriente Médio, né? Mas uma outra pergunta que eu tenho em relação a como fazer para voar nos Estados Unidos, é exigido um curso que nem no Brasil, ou o treinamento todo é dado pela empresa aérea? Como é que funciona essa coisa de certificação? Não tem nada de fazer curso antes. Você tem que ter o certificado de segundo grau completo, idade de 21 anos, alcançar 2 metros, mesmo se for na pontinha do pé, você tem que tocar ali no topo até chegar até 2 metros, e não precisa ter nenhum curso antes, não. É a empresa que te ensina, mas o mais importante de tudo é isso, você precisa de Customer Service Experience. Atendendo o cliente. Isso, atendimento ao cliente. Eles prezam muito por isso. E quem às vezes saiu da escola e tudo, eles vêm na hora da entrevista se acham que a pessoa tá apta a lidar com o público, e tem gente muito nova que entra logo com 21 anos, ou gente que já que tá começando uma segunda carreira. Então aqui tem de tudo. Interessante. Depois que você passa na seleção e tudo mais, eles te contratam. Eles também fazem um background checking. Eles checam o teu antecedentes passado, criminais. Isso. E eles também pedem referência de trabalhos anteriores. Então eu corri, 6 anos depois, uma empresa que não existia mais, eu corri atrás de colegas que trabalhavam na administração, ensino, para escrever alguma referência minha em inglês. E eles fizeram, eu sou grata até hoje por eles, e a pessoa que trabalha na Azul, o pessoal que trabalha em outras áreas no Brasil, e eu acho que ajudou também, então foi bacana. Eu acho interessante dividir isso também, até hoje eu agradeço ao Roberto Góes, lá da empresa aérea do Brasil. E é isso. Legal saber que eles continuam ajudando os colegas mesmo depois que você sai de uma empresa aérea. Eu acho que a aviação é um dos poucos mercados que tem bastante desse coleguismo, que as pessoas ajudam, mesmo que, entre aspas, você seja parte da concorrência, né? Sim. E mesmo no outro trabalho que eu também fiz, eu era professora de natação. Onde que eu vou procurar experiência de trabalho? O pessoal só fala português, mas o que eles conseguiam escrever em inglês eu mandava mesmo assim, ou que não eu traduzia. Mas é isso, toda experiência de vida conta. Então, Adri, conta pra gente como é que foi o treinamento de quando tu entrou na companhia, enfim, o que eles ensinam, quanto tempo durou. São 5 semanas de treinamento, como todos sabem, intensas. Nós não somos pagos nesse período, eles dão uma ajuda de custo mínima, mas essa é a empresa onde eu trabalho. Quase todas são assim, algumas pagam o treinamento. Olha, é intenso o negócio, primeiro porque inglês não é a primeira língua que você tá falando. Apesar de já ter morado 6 anos, você acho que se empenha mais ainda que o pessoal daqui, que eles já acham complicado. Imagina a gente que não fala inglês. Então foi uma correria, alguns termos, mas você, quando quer uma coisa, você corre atrás. E o treinamento tinha de tudo. O que menos tinha é personal grooming, é imagem, treinamento sobre imagem, asseio. Isso, o treinamento é muito focado em segurança. Eu acho que das 5 semanas, 4 semanas e 6 dias eram sobre segurança e regulamentações. E o outro dia, assim, se somar todas as horas que a gente teve alguma coisa sobre aparência, como se vestir ou como se maquiar, então não tinha nada. Eu lembro que na Trans Brasil a gente tinha uma tarde onde eles ensinavam a gente a se maquiar. Acho que trouxeram uma moça da Mary Kay e tudo. Aqui, nada. É engraçado, nada mesmo. A prioridade é outra, né? A gente aqui no Oriente Médio também tem esse treinamento pra se arrumar cabelo. Não é nem só maquiagem, é cabelo e tudo mais, né? Uma das maiores diferenças foi essa, de segurança todo o tempo. Nossa. E uma coisa que me chama a atenção de você falar da falta de... Não sei se é falta de, mas talvez a cultura de não ser
tão cuidadoso assim com a imagem, é que uma vez eu fiz um voo pra Toronto, eu acho, e aí tinha uma tripulação da United na fila, esperando também pra passar na imigração, que eles iam pernoitar lá. E aí eles começaram a olhar pra gente na fila, aquela tripulação de 80 enorme, quase 30 pessoas. Aí elas, nossa, os sapatos de vocês são todos iguais, né? E a gente justamente olhando pro contrário, nossa, os sapatos delas são todos diferentes. Sim, tanto é que os sapatos não são parte do uniforme que a empresa fornece. Cada um compra o seu, tem as especificações, o que pode, o que não pode, mas não tem aquela uniformidade na hora dos sapatos. Cada um compra o que prefere usar, mas tem o sapato tanto de salto que tem que ter, e pode ter o sapato de voo também, mais baixo. Mas foi uma das outras coisas que eu achei super diferentes da época que eu voava no Brasil também, porque eu sofria naquele sapato ali, o sapato padrão que todo mundo tinha que usar. Eu sofro até hoje. Claro, tudo tem os seus prós e contras, tanto da época que eu voava no Brasil, como a que eu tô voando agora. Mas voltando à parte de segurança, já que a gente falou um pouco de segurança, que tipo de aeronave você voa hoje na sua empresa? Então, a companhia onde eu trabalho, eles só operam Boeing e somente 737, só narrow bodies, os 400, 700, 800 e 900, só. É uniforme nisso também, e eles prezam por isso. E eu prefiro, porque o treinamento é muito mais fácil. Quando eu entrei, o outro avião que eles operavam, e que eles iam operar só por apenas mais 2 meses, mas a gente tinha que passar pelo treinamento, era o MD-80. Ah, sim, que quase não tem mais MD nada voando hoje em dia, só cargo e olha lá. E foi super interessante também, porque é um avião diferente, tem saída atrás, a galley é no final, mas tem assentos depois da galley ainda, é só de um lado, foi interessante. Outro que a gente também opera é o 737-400 Combi, que é metade cargo, na frente são 4 containers de cargo que cabem, e atrás 72 assentos de passageiros. Caramba, é a primeira vez que eu ouço falar dessa combinação. Eu também. Sim, é outra coisa muito interessante também. Então são 3 comissárias, 2 ficam atrás com os passageiros e uma na frente com o equipamento de emergência da frente. Existe uma galha ali na frente no flight deck, um banheiro, e por isso tem que ter uma comissária ali na frente também com os pilotos. Mas segue todas as mesmas coisas, a gente tem que ficar sentado do lado de fora no nosso jump seat, não pode estar no flight deck, tudo a mesma coisa, mas você fica sozinha ali, sem passageiro, sem nada, é só você olhando para uma parede, não trabalha nada. Tem gente que só faz esse tipo de voo e trabalha essa posição. Que maravilha! Facinho aí, né? É a posição senior. Aquele que já tá 20 anos na empresa e só que consegue essa posição, né? Porque você não lida com passageiro nenhum. Você só dá assim, cost check complete, arm, disarm, pronto, acabou. E a senioridade de vocês seria o quê? Mais ou menos quantos anos? O que vocês consideram uma pessoa senior na companhia? Porque pra gente não é muito tempo. Eu tenho uma história interessante sobre senioridade em companhia americana, mas eu quero ouvir a resposta da Adri primeiro também. Pois é, a gente fica bem curioso quanto a isso. Não, aqui acima de 35, 40 anos você é considerado senior. Nossa. 40 anos na empresa, é isso? Pelas minhas contas, quando eu entrei em 2007, elas estavam completando 42, alguma coisa assim, anos de empresa. Pelas minhas contas, ano que vem, eles chamam de single digits, 50 anos voando. Nossa. As mais seniors, porque tem um staff number, tem o número da matrícula, que é um dígito só, é isso? Isso, os números 1, 2, 3. Eu sou 2000 e lá vai pedrada. Mas essa história de senioridade aí, que talvez eu já tenha comentado em um outro episódio, uma vez voando pra Sydney, de novo, fila de imigração. A fila de imigração é onde toda a tripulação se faz o catch-up, né? Todo mundo se junta e fica conversando mais até do que na galley, né? E aí lá em Sydney, novamente, uma fila da minha empresa, novamente, um 380, quase 30 pessoas. E aí a outra fila era da Delta. E isso aí aconteceu com uma amiga minha, que ela me contou a história, que o comandante notou que todos eram média muito novas, né? Aí ele falou, nossa, eu notei que vocês são muito novas. Quantos anos você tem? E ela, na época, 28, né? E ele falou, legal, nós temos 2 das nossas garotas. Ele usou a palavra girls em inglês, né? Ele falou, 2 das nossas garotas vão se aposentar depois desse voo, né? Aí ela, legal, há quanto tempo que elas voam?
voam, né? 40 anos cada. Nossa! Não, eu tava olhando aqui, agora tem outra empresa aqui, eu posso até falar o nome porque tá nos noticiários e tudo na internet. A mais recente foi acho que era uma da American Airlines, 57 anos, e o da United, 63 anos. 63 anos. Voando, gente. Eu acho que eu vi isso, eu vi. É uma carreira muito longa, né? Aqui você tem uma certa flexibilidade, você não tem um salário fixo, então você só é pago quando você voa. Você pode escolher o quanto você quer voar, mais ou menos, então acho que por causa dessa flexibilidade, você acaba ficando mais tempo, eu acho. Não, eu concordo. Acho que se tem uma certa flexibilidade que a gente pode ter essa opção de dar prioridade de vez em quando à nossa vida pessoal, sim, facilita, porque é uma profissão que a gente sempre tem que estar viajando, deixando família, datas importantes. Então, se for pra fazer isso por muito tempo, claro, isso é muito desgastante, né? Agora, se a gente tem a opção de voar menos de vez em quando, porque tá passando por um momento difícil, um momento que a família precisa da gente, aí com certeza fica muito mais fácil de seguir a carreira adiante por muito mais anos. Concordo. Sim, você pode se programar. Tem mês que sim, não, mês que vem eu queria uns dias mais de folga, então vou trabalhar bastante agora, porque você também depende daquele salário, daquele dinheiro. Vou trabalhar muito agora, vou batalhar trabalhar para ter mais folga mês que vem, que eu quero viajar e tudo mais, para não depender só das férias também. Aliás, outra coisa, durante as suas férias aqui, você pode receber o equivalente das férias e ainda voar nesses dias de férias também, e receber também. Então tem muita gente que faz isso também, eles voam durante as suas férias. Olha que boa flexibilidade, hein? Então tem gente que gosta, outros não. Bastante flexível, e eu acredito que com o perfil também das empresas aéreas nos Estados Unidos, com um serviço menos pomposo, mais direto ao ponto e menos fisicamente desgastante, talvez seja bem possível manter isso por bastante tempo, né? Não, com certeza. E agora falando sobre passageiros, né? Porque falando-se de Estados Unidos, obviamente, é o maior mercado aéreo do mundo. Só que, olha, passageiro voando de cueca. Como assim? Bem, foi o caso de um passageiro da primeira classe, olha só, primeira classe. Ele estava embarcando, ele tinha a poltrona da janela. A passageira da poltrona do corredor, ela tinha um copo de chá no descanso da poltrona. E quando ele foi sentar, ele encostou e acabou derrubando todo o chá na poltrona dele, mas não conseguiu parar e acabou sentando naquela poça de chá da poltrona dele. Mas ele não se queimou também? Não, aparentemente não. Não falou nada, ainda bem, né? Ainda bem. Era um chá que a moça comprou no terminal, então não tava mais tão quente. Ele foi pro banheiro, falou que se molhou tudo. Falei, ok, pode se secar. A gente deu umas toalhas extras de papel pra ele se secar e tudo. Passou um tempo, quando de repente, ainda meio que no embarque, não foi durante o voo, foi no embarque. Durante o embarque, ele sai do banheiro ali da primeira classe, de frente pra todo mundo, e sai só de cueca. Tá segurando a calça da mão dele na mão e me entregou até ainda, assim, no intuito de eu ter que colocar num cabide pra secar. Gente, eu olhei pra ele, olhei pra chefe, porque éramos nós duas ali na frente, e assim, eu nem falei nada, fiquei sem reação. E daí ele foi voltando pro assento dele, e daí a chefe assim, senhor, não, no nosso voo, só de cueca você não voa não, ou você voa com a calça, ou você voa com a calça, ou vai ter que desembarcar desse voo. A aeronave estava em solo ainda nesse período. A aeronave estava em solo, ainda estávamos no embarque, terminando o embarque. E até hoje foi a situação mais engraçada que eu já passei, que eu sempre lembro quando o pessoal pergunta assim, o que aconteceu de estranho, esquisito nos seus voos. Pra mim essa foi uma clássica. O cara na boa, saindo só de cueca, ia continuar um voo com... esperando secar sem pudor a calça nenhum, dele assim. durante... Não, sem vergonha nenhuma. Olha, o único
passageiro que eu vi de cueca foi uma criança de 4 ou 5 anos que passou mal e se vomitou inteira, mas os pais não tinham troca de roupa, coisa que acontece todo voo, né? Mas adulto de cueca, assim, andando no avião como se nada tivesse acontecendo. Não, acontece, né? Esse tipo de coisa. Eu tive uma situação parecida já no meu voo também, mas eu acho que o passageiro de vez em quando meio que perde a noção da coisa. Ou pode estar um pouco embriagado também, né? Pode ser. Não era o caso dele ali. Eu acho que não. Ele, inclusive, eu acho que foi uma das primeiras vezes que ele viajou de primeira classe. De avião, primeira classe. Mas aí, coitado, né? Ficou com as calças, teve que ficar com as calças molhadas, então, porque ele não desembarcou, né? Sim, não. Ele disse, não, mas como tá molhado? Eu falei, olha, durante o voo vai secar. Mas não dá pra voar sem cueca, não, senhor. Sem calça. Sem calça, não dá pra. Não, muito menos sem cueca, menos sem cueca. Mas comparando, assim, o passageiro médio americano e o passageiro que você tinha também na Transbrasil, que já faz um bom tempo, quais são as principais diferenças, assim, que você poderia dizer entre um e outro? Até porque o povo americano é muito mais acostumado a voar, né? Sim, aqui é quase assim, viajar de avião, viajar de ônibus, é um ônibus aéreo, né? O pessoal tá super acostumado a voar. A maioria sabe das regulamentações, leis. Na época das férias é daí que a gente tem os maiores pepinos, às vezes, pessoas que não voam muito. Mas em geral, eu diria, comparando com a época que eu voava no Brasil, é mais tranquilo. No Brasil, inclusive, teve uma vez que uma pessoa queria fumar, acender o cigarro durante o voo e tal. Tudo bem que uns anos atrás podia, mas naquela época já não podia mais. Eu fiquei toda apavorada, né? Mas ele desligou, apagou o cigarro e tudo. Mas eu percebo que também as épocas são muito diferentes. Naquela época não tinha tanto celular. Os aviões estão sempre lotados aqui, sempre lotados. Quando tem um voo com 10 assentos abertos, assim, a gente fica feliz da vida. E dá pulo de alegria, né? Dá pulo de alegria, Mas agora, puxando o gancho do que você falou, que as pessoas sabem das regulamentações e leis. Conta pra todo mundo que tá ouvindo, inclusive essa que vos fala. Os air marshals existem mesmo de verdade? Existem e estão nos voos, sim. Olha, e então pode aprontar mesmo, hein? Não são todos os voos, não. Mas sim, eles estão aí voando pelos ares e tem muitas milhas nas costas. Tanto quanto os tripulantes, acredito, né? Se não mais, viu? Se não mais. Passageiros também sabem que existem air marshals, principalmente depois do 11 de setembro. Todo mundo sabe por aqui. Só que às vezes nós somos informados que nós temos eles a bordo, ou às vezes também não. Eles estão totalmente incógnitos. Totalmente, sim, a paisana sempre. E eles não se identificam nesse caso. Às vezes eles se identificam, sim, às vezes não. Mas sempre a paisana, sempre como se fossem passageiros normais. Inclusive eles se vestem de maneira, às vezes, meio como turista ou como empresário, pessoal que viaja muito. Sempre a paisana, nunca de uniforme. Mas a gente às vezes não sabe e às vezes nós somos avisados. Legal, bem interessante. E se tiver alguma coisa acontecendo a bordo, alguma emergência ou tal, nós não podemos ir lá e chamar eles, mesmo se a gente sabe que eles estão ali. Eles que decidem se entram em ação ou não. Interessante saber disso também. Então, ou seja, se algum engraçadinho trouxer a garrafa de uísque dele, entornar a garrafa inteira no voo e começar a ser inconveniente, o Air Marshal pode decidir se vai ou não. Exatamente. Eles que decidem quando entrar, quando revelar que eles são não que ele vai falar assim, eu sou um Air Marshal e tal. Não, eles decidem, eles avaliam a situação, se entram em ação ou não, mas nós nunca podemos ir lá e pedir ajuda pra eles e dizer, tem coisa tal acontecendo, você pode dar um jeito ali? Não pode mesmo. E Adri,
Já estamos íntimas já, né? Adri, Mari, Ali, enfim. Pra mim, vocês são íntimas, porque eu já conheço vocês, de todos os podcasts que eu escutei. Eu conheço você de que você é online, que eu vejo as coisas que você posta, tal, as trilhas que você faz, que eu fico babando, né? Todas as segundas-feiras, as perguntas também, eu fico esperando sempre as respostas, que eu acho bem interessante, também pra comparar, como mesmo a Adri disse, ouvindo o GaleiCast e eu também seguindo o pessoal online, eu vejo como a gente tem pontos de vista diferentes, né, de cada empresa que a gente trabalha, cada lugar que a gente voa, enfim. Mas uma coisa agora que me chama, que eu gostaria de saber em relação a você voar aí na sua empresa, que justamente também faz bastante rotas pro Alasca, tem algum serviço especial para passageiros que te chama atenção, ou que chamaria a atenção de um comissário que voasse em outro lugar, talvez? Em questão de serviço, 2 destinos, sim. Pro Alasca, não. Mas a gente tem muito voo também pro Havaí. Muito voo pro Havaí. Um serviço que a gente faz, que é diferente de todas as outras rotas, então, antes de pousar, 90 minutos antes do pouso, a gente, no último serviço, entrega Mai Tai, que é um drink típico havaiano, pros passageiros acima, de graça, o que não é muito comum aqui não, né? Porque aqui, geralmente, pra bebida alcoólica é paga, né? Tem que pagar. Sim. Mas a gente oferece um Mai Tai gratuito pros passageiros acima de 21 anos. E pro México, tem um destino que a gente entrega comida quente de graça também. Geralmente é um tamale, que é uma comida mexicana e tal, por causa do mercado, por causa da concorrência principalmente. Então eles sempre ganham um lanche quente. Que delícia! Que delícia! Tudo que é diferente burrito, parece bem mais gostoso. Nossa, bem mais... Como é que se fala? The grass is greener on the other side. Sempre a grama é mais verde no vizinho, né? Mas são essas duas rotas. São essas duas rotas. Inclusive a gente come daí às vezes o tamale quando tá trabalhando esse voo. Eu não faço muito esse voo, mas tem esse diferencial. No mais, é basicamente tudo a mesma coisa. Serviço 2 carrinhos, um carrinho, ou 3, dependendo se é um voo mais longo. Não, aqui também às vezes a gente faz voo. Quando eu faço voo pra Coreia do Sul, eu amo comer as coisas que servem diferente, né? Que seriam, por exemplo, aquele chili paste coreano que chama gochujang, e o kimchi, que é aquela conserva de acelga coreana também, que é bem ardida. Sim. Então a gente tem vários produtos diferentes dependendo das rotas, né? Mas me chama atenção o Mai Tai aí, até porque eu vi você fazendo um voo para o Havaí semana passada com a flor também no cabelo, explicando que o lado direito, o lado esquerdo, né? Sim, a gente recebe um lei como parte do uniforme. Lei é aquele colar havaiano, mas é um de conchas. Eu não sei, é um colarzinho daqueles que basicamente o pessoal conhece como aqueles de flores. Quando você chega no Havaí, você recebe. Hoje em dia não é mais o caso, mas antigamente era. E uma florzinha havaiana, que é a pluméria, como parte do uniforme havaiano. Então, quem não somos obrigados a usar, mas eu gosto. Então, e tem um lance de que não ensinaram isso, gente, na empresa, mas eu fui atrás de pesquisar e confirmei com o pessoal de lá, que a florzinha havaiana é basicamente como um sinal de compromisso, dependendo do lado que você usa. Então, se você usa do lado esquerdo, casada. comprometida, ou tipo assim, disponível. Não estou comprometida. Que legal, interessante, Adri. E você pretende ficar mais muito tempo aí na empresa onde você tá? Ou quais são agora os planos pro futuro? Sim, eu quero me aposentar aqui. Eu quero ser aquela lá, mulher de 80 anos que estão lá perguntando quando é que você vai se aposentar, se não quer viver a vida, não. No avião de bengala. Olha, acho que se tiver que apelar pra bengala, o treinamento não vai deixar. Mas tem muita gente que eles, durante revalidação, que todo ano a gente passa pelo, basicamente, uma bateria de testes e pra revalidar a licença, né? Um dos testes é também se a gente tá apto fisicamente com todos os procedimentos de emergência. Então, é lá que eu acho que o pessoal mais sênior, às vezes, dá tudo de si pra continuar voando. Mas assim, a gente fala do pessoal sênior e tudo, com muitos anos de empresa. E olha, eu vou ter que dizer, tem gente, pessoal sênior, que trabalha muito mais do que pessoal que tá entrando novo, tem uns 5, 10 anos de empresa. 5, 10 anos aqui é super sênior, né? Mas... porque eles realmente gostam do trabalho deles, sabe? E daí você já chega numa hora que você voa com quem você quiser, você trabalha o que
você quiser. Então por que você vai deixar esse trabalho maravilhoso que você tá se divertindo? É quase um hobby. Que é tão legal também, você conhece tanta gente legal, você vai pra tantos lugares diferentes, come tanta comida boa, né? Por quê? Tudo que você fizer no bidding, na escolha da sua escala pro próximo vez, você recebe. Então, quero voar isso pra tal lugar, fazer um pernoite ali, vou pra Nova York, vou jantar com as amigas, vou voltar e ainda recebe pago. Por que você vai deixar de trabalhar? Exatamente. Verdade. Mas sim, eu pretendo ficar aqui até a hora deles me mandarem embora, se for o caso. Ou eu decido que realmente não dá mais. O plano é ficar aqui, sim. Eu acho muito legal isso, porque a gente tem uma certa paixão, assim, pela profissão, né? Acho que não interessa onde a gente tá, quem gosta de voar, gosta de ser comissário, realmente gosta, né? Verdade, viu? Olha, o que eles falam, quando o bichinho pica, cara, eu não consigo imaginar fazendo outro trabalho. Eu até falei esses dias, assim, se eles me demitissem, se eu tivesse que parar de trabalhar como comissária, eu ficaria arrasada. Muito, muito triste. Eu ia procurar em outra empresa. Então os ouvintes do Galecasting podem ficar ligados nos jornais aí daqui, sei lá, 30, 40 anos e ver lá uma manchete: comissária brasileira voa X quantidade de anos, igual a velhinha que mostraram semana passada. A comissária mais velha e voando ainda, né? Em atividade, Daqui a 42 anos, tô lá. 50 anos de empresa, 50 anos voando. Mas isso é muito legal mesmo. Muito legal. Então fiquem ligados para... em 2048, é isso? Não, fiz a conta errada. 2058, né? Em 2058 esse Galecast vai entrar pra história, esse episódio. O nosso trabalho, vocês também passam por isso, todos os comissários passam por isso, é desgastante fisicamente e às vezes emocionalmente também. Não sei, às vezes tem voos que você se desgasta mais fisicamente e outros emocionalmente, porque a gente sabe que o nosso emprego é um trabalho físico e emocional também, porque a gente se desgasta às vezes fisicamente mais do que emocionalmente, e outros que as situações e circunstâncias a bordo, você lidar com passageiro, com colega de trabalho, é muita coisa e você tem que manter às vezes aquela fachada de que tá tudo bem, ou você tem que lidar com aquela pessoa por mais, sei lá, 4 dias, drena a gente. Tem dias que não são fáceis e outros assim que tipo, cara, eu tô aqui a trabalho. Isso aqui é muito bacana, muito divertido e eu adoro interagir com passageiros também. As histórias que a gente escuta é a melhor parte. Com certeza. Verdade. Porque se você tá nessa profissão e você não gosta, vai ser complicado. Você vai ser aquela pessoa mal-humorada que ninguém quer voar com você ou fica só reclamando. E que os passageiros não vão gostar. Exatamente, Claro, eu já tive dia que... Nem aguenta, né, depois de um tempo. Tem dias que você realmente tá assim, eu não acredito que eu vou ter que ir pro trabalho, porque você não tá bem, ou alguma coisa na sua vida acontecendo, mas você vai lá, coloca o uniforme, coloca aquele sorriso no rosto, nem que seja falso, mas depois você vai entrando e é o jeito. E tudo corre bem no final. Adri, muito obrigada pela sua entrevista. Você tem mais alguma pergunta, Ali? Eu não, muito obrigada. Estou honrada de poder ter participado aqui de penetra nessa entrevista. Honrada estou eu. Mas é sério, não é puxa-saco nem nada. O podcast é muito bem produzido. Quando eu descobri que existia esse podcast, eu assisti 4 episódios de uma vez. Acho que foi no 4 que eu fiquei sabendo. Inclusive foi uma pessoa que me acompanha no Snapchat que falou, tem esse podcast e tal. Eu falei, o quê? Em português? Sim, em português. Eu achei ótimo, muito legal. Legal ter vocês aqui, meninas. Muito obrigada pela participação mais uma vez, Ali. Muito obrigada a você, Adri, pela entrevista e por dividir conosco as suas histórias e as suas experiências de como é voar aí na terra do Tio Sam. Obrigada mesmo. Imagine, obrigado. Obrigada. E um beijo a todos e até o próximo Galecast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, quanto erro que eu fiz, mas enfim, vamos lá. Por que eu tô tão nervosa? Eu não sei. Tá
deixando a gente nervosa. Não, mas eu esqueci de falar pra Adri, até é bom que agora a gente tem esse, como é que fala? Essa pausinha aqui. Dri, se você errar alguma coisa, procure repetir a palavra inteira. Ok, né? Errou alguma coisa que você quer repetir? Eu tô ficando nervosa, sabe por quê? Porque eu sempre escutava os podcasts e agora assim, peraí, eu agora tô nesse programa, né? Mas é normal. No começo, eu também, o primeiro programa eu fiz assim, tremendo. Falei, gente, eu tô fazendo um podcast, não acredito. Eu levei 20 horas editando o primeiro episódio. Então, gente, mas eu quero assim, sabe? Com o tempo você vai ficando mais relaxada aqui. Eu não sei por que eu fiz tantos erros hoje. Eu acho que eu tô muito feliz com a sua presença. Mas vamos lá. Tá legal. Você não voa comigo somente de cueca, é isso? Porque se de calça você não voa comigo. O cara tava de cueca, era isso? Eu posso depois contar o caso, mas basicamente o cara molhou a calça. Só um instante. One moment. Tripulação portas em manual.